saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. E a nossa matéria é História do Cristianismo. Nós vamos iniciar pedindo aos irmãos que abram suas Bíblias para poder acompanhar conosco em Atos 2, de 46 a 47, a leitura da palavra. Bom, a Bíblia diz o seguinte aqui em Atos 2, 46 a 47. Perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então aqui podemos dizer que a igreja estava se iniciando, né? Etapa inicial da igreja. A igreja, nesse início, Deus usou alguns povos para dar início a essa igreja. Os judeus deram o Velho Testamento, uma base moral sólida em meio a uma humanidade corrupta, né? Então o povo judeu, os gregos também Deus usou como? Com a cultura, a palavra escrita e falada, oratória e também a filosofia deles também de alguma forma pôde influenciar. Os romanos foram usados também de uma forma também para a unificação dos povos, facilitação da comunicação, porque eles ajudavam na abertura de estradas, então eles também foram usados nessa época. Nessa época também tivemos uma perseguição e a igreja cresceu de alguma outra forma também. Junto com a perseguição houve o crescimento. Não se sabe quantos cristãos foram executados no período de 300 anos do início da igreja. O número de cristãos presos, então, era incalculável. Não tem como saber. A igreja assistia. O que acontecia? O crescimento da igreja, ela dava assistência nas epidemias que havia na época. Os pagãos não assistiam, mas a igreja assistia, e aí aquilo ali fez com que a igreja também crescesse, na assistência às pessoas enfermas. Houve também algumas pessoas que foram martirizadas, podemos dizer assim, nessa época. Houve a Perpétua, uma jovem de 22 anos, em Cartago, no ano 203, o sofrimento de Perpétua aos 22 anos, e sua escrava Felicidade, a escrava dela, né, permaneceram por muito tempo na memória do povo. Nenhum outro mártir, exceto os apóstolos, foi mais reverenciado do que essas duas que morreram. Nós vemos aqui o seguinte: nesse início, embora a perseguição, o crescimento, também houve alguns desvios que Paulo já tinha previsto, exatamente os desvios dos judaizantes e o antinomismo. O que vem a ser isso aqui? O primeiro desvio, Paulo profetizou em Atos 20, 29, falou o seguinte, que lobos vorazes não poupariam o rebanho e homens falam coisas perversas. Os judaizantes, primeiro vieram com os judaizantes dizendo o seguinte: é necessário circuncidar e observar a lei de Moisés. Esse outro grupo, antinomismo, já pregava o contrário. Viam antes que era necessário a abolição de toda a lei, ou seja, extremo oposto dos legalistas judaicos. Então, era um grupo oposto ao outro. Esses dois grupos surgiram na época. O que nós podemos ver, depois dessa etapa, os apóstolos foram martirizados, em sua maioria, né? Exceto João. A morte dos apóstolos ficou marcada na história. Tiago, o maior, filho de Zebedeu, no ano 44, primeiro mártir apostólico, foi decapitado junto com o acusador que se converteu. O apóstolo Filipe, no ano 54, foi açoitado e lançado no cárcere e depois crucificado. O apóstolo Mateus, no ano 60, morreu à espada. O apóstolo Tiago, o menor, no ano 99, foi espancado e apedrejado. André foi crucificado. Marcos foi arrastado e despedaçado pela população. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, avisado de sua morte, ofereceu seu pescoço à espada, foi tirado do calabouço e executado. O apóstolo Judas, ou Tadeu, né, foi também crucificado. O apóstolo Bartolomeu, açoitado e crucificado. O apóstolo Tomé foi atravessado por uma lança. O apóstolo Lucas, supõe-se que foi pendurado em uma oliveira pelos idólatras. O apóstolo Simão,
Zelote, foi crucificado também. O apóstolo João, o único que escapou, foi jogado num caldeirão de óleo quente e conseguiu escapulir, saiu daquele caldeirão e morreu de morte natural, aproximadamente no ano 100 por aí, né? Então, essa situação, todos os apóstolos, todos eles praticamente sofreram martírio, né? Depois nós tivemos as perseguições imperiais. As perseguições imperiais, do ano 100 a 313, até a era Constantino, as perseguições, quando Constantino, o primeiro imperador cristão, que se dizia cristão, fez cessar todos os propósitos de destruir a igreja, no início do segundo século, os cristãos já estavam radicados em todas as nações. E quase todas as nações, e alguns creem que estendiam até Espanha e Inglaterra. Então, praticamente todas as nações da época havia cristãos. O número de membros da comunidade cristã subia em muitos milhões a cada momento. Então, houve perseguições. O motivo das perseguições foram quais? O cristianismo rejeitava qualquer forma de adoração. A adoração aos ídolos e às imagens era encontrada em todos os lares, muitos lares naquela época, né? Até nas cerimônias cívicas também. Tinha que ser adorado, mas os cristãos rejeitavam tudo isso. Eles rejeitavam, inclusive, até participar nas cerimônias onde tinha essa idolatria. Então eles eram considerados o quê? Antissociais e ateus, porque não tinha esses deuses, né, que os outros tinham. A adoração ao imperador também era considerada como prova de lealdade, então também não aceitava. E, portanto, também os cristãos tinham as suas reuniões secretas, né, de oração. Então o império considerava aquilo uma ameaça também. Então, o que nós podemos ver é que também os cristãos, eles consideravam todos os homens iguais, por isso foram considerados niveladores da sociedade, portanto anarquistas e perturbadores da ordem social. Esses foram vários motivos que procederam às perseguições, né? Tivemos também as 10 perseguições dos imperadores. A primeira perseguição por Nero, ele sediou Roma, culpando os cristãos, queimou milhares de cristãos vivos, lançou os animais famintos, matou Pedro e matou Paulo, Nero. A segunda perseguição foi Domiciano, ele matou seu irmão, ordenou a execução de todos da linhagem de Davi. Timóteo foi morto a pauladas por repreender a idolatria em Éfeso. A terceira perseguição foi Trajano, no ano 108. Trajano, Inácio, bispo de Antioquia, foi devorado pelas feras. Adriano, sucessor de Trajano, matou cerca de 10.000 cristãos. Veja só. A quarta perseguição, Marco Aurélio, estudante de filosofia, foi duro com os cristãos também. Alguns mártires eram obrigados a passar com os pés feridos sobre espinhos, cravos, conchas afiadas, etc. Outros eram açoitados até os tendões e as veias ficarem expostas. Policarpo foi queimado vivo, né, aos 86 anos. Também foi o mártir da época. A quinta perseguição foi Severo. Muitos foram decapitados, inclusive o pai de Origem também, nessa época, também foi decapitado por Severo. A sexta, Maximino, ele, governador da Capadócia, fez todo o possível para exterminar os cristãos. Exterminar os cristãos. Hipólito foi atacado um cavalo selvagem, arrastado até morrer. Veja só, arrastado até morrer. A sétima perseguição, Décio, ele perseguiu devido ao assombroso crescimento do cristianismo, mas uma perseguição, os templos pagãos eram abandonados, os cristãos iam crescendo, então, mais a perseguição. Julião, posto numa bolsa de couro junto com cobras, escorpiões, lançado ao mar. A oitava perseguição, Valeriano, né? Torturas das mais variadas formas aos cristãos, tudo quanto é tipo de tortura. E nós temos aqui a nona, Aureliano, o bispo de Roma, Félix, foi decapitado. A 10ª perseguição, Diocleciano, foram destruídas igrejas, queimados livros cristãos, todos foram encarcerados, açoites, espadas, punhais, cruzes, veneno, fome, foram empregadas todas as formas de matar os cristãos. Muitos foram mortos, outros foram mutilados, outros foram cortados orelhas, outros cortados nariz, arrancado o olho direito. Então,
essas histórias são retratadas no livro dos Mártires, falando o que ocorreu com muitos dos apóstolos, né? E nós podemos ver aqui muitos apóstolos também, muitos mártires também, o que aconteceu com ele também, numa época da perseguição. Nós vemos depois também, vieram os apologistas. Os apologistas defendiam a fé, mas alguns, por outro lado, misturaram a fé com a filosofia. Os apologistas, eles eram homens instruídos, do segundo e terceiro século. Os mais conhecidos são Clemente, de Alexandria, Tertuliano, Justino, o Marte. Suas obras dirigiam principalmente aos pagãos e às autoridades romanas com o objetivo de explicar a fé cristã e incluíam muitas referências à Bíblia. Acima de tudo, os apologistas tomavam uma posição contra os perseguidores. Clemente, ele falava da necessidade de obediência às lideranças da igreja, Clemente, um dos apologistas. Inácio também falava contra as heresias gnósticas, que negava Jesus, né? E o pastor Hermes também, da época, considerado pastor Hermes, descreve os males de uma civilização decadente. E a história de Policarpo, que é uma história muito conhecida, né? No ano 155, ele foi discípulo de João, ao ser levado perante o governador, instado para abandonar sua fé, negar a Jesus, assim Policarpo respondeu: 86 anos o servi, e somente bens recebi durante todo esse tempo. Como poderia agora negar o meu Salvador? Então Policarpo foi queimado vivo, escreveu aos Filipos uma carta à igreja de Filipos na época, mostrada como consideração. Ele fez uma referência, inclusive, às cartas de Paulo, como era importante já na época, né? Tertuliano dizia: a filosofia é a raiz de toda heresia dentro da igreja cristã. Já naquela época ele falava sobre isso, né? Então nós vemos aqui, depois nós passamos para a era da pacificação e a heresia ainda. Constantino, já no ano 313, ele deu essa pacificação. Constantino deu liberdade de culto aos cristãos. Em 391, o imperador Teodósio proclamou o cristianismo como religião oficial do império. Constantino, o que aconteceu com ele? Ele percebeu que o cristianismo não podia ser dominado pela força, pensou então em usar o cristianismo a favor dele, unificando os povos do império, dizendo ter tido uma visão de uma cruz com a inscrição, e dizia: com esse sinal vencerás, né? Constantino então aceitou formalmente o cristianismo, decretou completa liberdade religiosa no ano 313, o que, na verdade, muita suspeita tem sobre ter aceitado o cristianismo, né? Convocou a seguir o concílio de Nicéia para tratar de controvérsias sobre o Senhor Jesus. Aí foi proscrito o arianismo, né? Nesse momento. Começou aí o casamento da igreja com o Estado, que Apocalipse 2 já falava, em Pérgamo, quer dizer casamento pervertido. As inovações de Constantino, os não convertidos começavam a ser batizados. Foi introduzido culto aos santos, culto às relíquias, restos de apóstolos, santuário, pedaços de cruz de Cristo. Era multiplicado a cada dia mais e nunca acabava aquilo ali, né? Peregrinação em lugares chamados santos, lugares sagrados, oração pelos mortos, doutrina da transubstanciação, as indulgências, ou seja, perdão de pecado mediante pagamento. Então, esse momento foi o momento que passou a era de Constantino, que houve um momento de paz, mas também contaminação para a igreja. Tivemos a era das trevas. A era das trevas, houve, podemos dizer o seguinte: início da Idade Média, quando o Império Romano do Ocidente caiu nas mãos dos bárbaros, né? E aí o período de surgimento do papado e a expansão muçulmana. Os muçulmanos expandidos nessa época. A Idade das Trevas, que é, aliás, contestado por muitos, esse nome Idade das Trevas, né? O estado da igreja, a Idade Média foi um período de conflito religioso. Protestantes e católicos era uma perspectiva opostas. Os protestantes enxergavam esse tempo como um período de corrupção romana. Eles repudiavam os caminhos do romanismo, com a sua hierarquia, doutrinas papais. Os protestantes começaram ali, esforçaram para recriar o cristianismo puro. No século V,
ao oitavo foram um período de obscuridade e angústia na Europa. Invasão dos bárbaros puseram fim a esse período, podemos dizer assim, esse período romano aqui, né? Então aqui nós tivemos ainda a era dos altos ideais. Os altos ideais. Que houve as cruzadas. As cruzadas eram o quê? O discurso de convocação das cruzadas pelo o Papa Urbano II, ele disse o seguinte: todos aqueles que lutassem contra os muçulmanos para reconquistar Jerusalém, iriam para o paraíso e teriam todos os seus pecados perdoados. Aí veja só, as cruzadas, o objetivo delas era agora libertar a Terra Santa, que é Jerusalém, conquistada pelos turcos, e que proibiu a peregrinação ao Santo Sepulcro. Em Jerusalém, né, durante a Idade Média, existiam 8 cruzadas, aproximadamente 8 cruzadas. Era uma guerra chamada Guerra Santa, e a peregrinação, do ponto de vista dos muçulmanos, e as cruzadas nada mais é do que as invasões. Para os muçulmanos eram invasões. A maior parte das cruzadas que saíram de várias cidades da Europa em direção à Terra Santa, no ano 1096, na primeira cruzada fez todo o percurso de 3.000 quilômetros a pé. Olha só como as cruzadas agiu. De acordo com estudos historiadores, cerca de 1 milhão de pessoas, entre cristãos e muçulmanos, morreram nesses conflitos das cruzadas. Veja só, então, essa época também, nós tivemos também os mosteiros, fundados de 529 a 1209, foram fundados vários mosteiros, né? Os mosteiros ali, esse movimento desenvolveu-se grandemente na Idade Média, entre os homens e mulheres, com referência aos bons e maus. Com o crescimento dessas comunidades, tornou-se necessária, de alguma forma, organização, de modo que, nesse período, surgiram 4 grandes ordens: a ordem dos beneditinos, a ordem dos cistercienses, a ordem dos franciscanos e a ordem dos dominicanos, né? Então, vamos ver o seguinte: o que houve nesse momento? Os mosteiros davam hospedagem aos viajantes, aos enfermos, aos pobres. Apesar desses bons resultados, o que aconteceu? O celibato, que era uma vida separada, era contrário às Escrituras, né? O crescimento da riqueza nos mosteiros levou à indisciplina, ao luxo, à ociosidade e até à imoralidade nos mosteiros. No início do século XVII, os mosteiros estavam tão desmoralizados no conceito do povo que foram suprimidos e os que nele habitavam foram obrigados a trabalhar para se manter. Então, essa situação que concluiu a situação dos mosteiros. Depois fomos para a pré-reforma. Ainda na pré-reforma, tiveram vários homens que atuaram, como Valdo, da França, um homem rico, vendeu tudo que tinha, deu aos pobres, ficando com o suficiente para a sua família. Dele vieram os valdenses depois, né, executados por combater o romanismo. Veio João Wycliffe também. João Wycliffe, na Inglaterra, se levantou dizendo que a igreja não devia se intrometer nos assuntos do Estado. Aí nós temos aqui, ele defendeu o direito do povo a ler a Bíblia. Por isso que João Hus, o que aconteceu com ele? Na Boêmia, morreu numa fogueira pelo ideal do cristianismo e das Santas Escrituras. Savonarola foi outro também, na Florença. Ele transmitia sua mensagem entre as classes populares, tentava silenciá-lo, subornando Savonarola. Foi morto como herege, enforcado e queimado também. Nós temos depois aqui, surgiram os albigenses, né, na França, na Itália e na Espanha, os valdenses, na França e Itália também, anabatistas, os países da Europa. E os anabatistas eram o seguinte: foram chamados de anabatistas porque batizavam novamente os já batizados quando experimentavam a conversão. Depois dessa época da pré-reforma, nós tivemos a época exatamente da reforma. Fatores que contribuíram para a reforma. Nós vemos que o despertar do espírito nacionalista em oposição à autoridade do Papa, o renascimento, estudo dos clássicos, notadamente dos autores gregos, o Novo Testamento grego, por vários que estudaram, inclusive Erasmo de Roterdã, Melanchthon, as primeiras luzes recebidas por espíritos vigários da ordem de agostinianos,
superior de Lutero, no sentido de que a salvação é pela graça, através da fé. E o encorajamento desse, o sentido que firmasse a palavra, uma vez que Lutero até então procurava a justificação através das obras, jejum prolongados, penitências, abstenções. Ele passou a ter essa experiência. Ele viu também ali a venda de indulgência com Tisel, na Alemanha, para construir a Basílica de São Pedro. Então, tudo isso foram motivos ali. A reforma religiosa do século XVI, Lutero, o que nós podemos ver é o seguinte: ele começou a redescobrir a palavra, até então esquecidas e agora pregada ao povo. A partir do século XV, o resultado daí, a grande reforma do século XVI, né? Martinho Lutero insurge-se contra a venda de indulgência pelo Tisel. Então, escreve as 95 teses que veio a fixar na porta da igreja de Wittenberg em 31/10/1517. Os princípios da reforma, quais os princípios? Vamos aqui, o princípio era o seguinte: primeiro, a supremacia da Bíblia, a Bíblia é superior a qualquer escrito. O sacerdócio universal do crente tinha direito a acessar direto a Deus. A salvação pela graça através da fé. A rejeição aos elementos temporais no culto, entre outros, né? E Lutero, portanto, o maior líder da reforma, rejeitou as indulgências, fixou ali as 95 teses dele, na Catedral de Wittenberg, iniciou assim a reforma da igreja. João Calvino, ele, no outro lado, na França, rejeitou a tradição, reduziu os sacramentos, aceitou a doutrina da predestinação. Aliás, Calvino elaborou 5 pontos. O calvinismo, né, que é a eleição incondicional, redenção particular, graça irresistível, impossibilidade de cair da graça e contra a expiação universal. Então, são pontos contestáveis de Calvino no calvinismo, né? João Knox, aqui na Escócia, um dos fundadores do presbiterianismo, foi dele a oração. Ele orava assim: ó Deus, dá-me a Escócia ou eu morro. Então, ele tinha um princípio forte na sua oração. Nós tivemos aqui ainda as guerras e perseguições, a noite de São Bartolomeu, na França, por ordem de Catarina Médici, o massacre dos huguenotes. O que aconteceu? Quase 100 mil perderam a vida. Tivemos ainda na Boemia, no ano 1600, uma população de 4 milhões de pessoas, com 80% dos protestantes. Com as perseguições, restaram somente 800 mil. Imagina só quantos morreram ali. Na Áustria e Hungria, mais da metade da população tornaram-se protestantes, foram trucidados pelos vários ali, pelos jesuítas e outros ali, né? Foi criada então a Contra-Reforma para combater a nova igreja, a igreja de reformada, iniciando com Lutero. Então, criaram a Contra-Reforma para combater essa nova igreja. Tudo isso, nesse momento, criou a Contra-Reforma e começou a combater o que tinha sido desenvolvido com a Reforma Protestante. Vamos chegando ao momento de hoje, os momentos atuais e a pós-modernidade, nós podemos ver o seguinte: que a igreja hoje, o que está acontecendo na igreja protestante hoje, a igreja cristã, heresias entrando dentro da igreja. Heresia é o que? Desvio da doutrina, negação da palavra, ou seja, desvio da verdade, né? E apostasia também, desvio da fé e abandono da fé. Paulo, em 2 Timóteo 3,1, falava que nós viveríamos tempos trabalhosos, né? 2 Timóteo 3,1. Nunca houve tanta heresia e apostasia e abandono da fé, podemos dizer, igual nos tempos atuais. As pessoas atacam contra o casamento e contra a família como instituição divina. Desde o Éden, ela sempre foi atacada, mas hoje nunca foi tão atacada assim. Relativismo, liberalismo, ensina que as pessoas, nós vemos escolas teológicas com professores ateus que pregam a Bíblia, mas são ateus. Teologia da prosperidade, onde o crente deve ficar rico e ter saúde, que isso que é importante. A falsa ciência sendo pregada aí, o universo surgiu do acaso, tudo surgiu do acaso, quer dizer, ensinar até nas escolas isso, né? Inovações doutrinárias, por exemplo, igrejas, não só o sabatismo, mas outros guardando o sábado, festa de tabernáculos, que é coisa de judeus faziam. Olha só, hoje em dia você vê também outros pontos.
Você não pode orar a Deus pedir. Determine as coisas que Deus tem que dar. É a doutrina da modernidade, né? Desvirtuando da oração até de Jesus, né? A confusão também é de adoração com danças, com shows, cultos shows, estrelas. É o momento que nós vivemos. Ninguém, e alguns dizem ainda mais, ninguém detém a verdade. Nós dizemos uma coisa, essa geração passou a questionar a verdade. Saiba que Jesus é uma verdade inquestionável. E o nosso grito é Maranata, o Senhor Jesus vem. E temos que lembrar que a igreja, a obra de Deus, 2000 anos dessa obra, Jesus falou que essa igreja, nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Em Mateus 16, 18. Portanto, é uma igreja vitoriosa porque a oração, a obra de Deus é oração, leitura da palavra, clamor, consagração, principalmente discernimento do momento que vivemos. O momento é de discernimento e saber que assim venceremos, e você, meu amigo, meu irmão, você vencerá também.